A luta entre Mike Tyson e Jake Paul atraiu uma enorme atenção do público, mas nos faz refletir sobre o rumo que o boxe moderno está tomando. Neste vídeo, vamos falar sobre como o esporte se transformou em um espetáculo comercial, por que lutas como essa se tornam possíveis e o que pode ser feito para devolver ao boxe sua antiga glória. Verdadeiros campeões e grandes combates merecem mais do que ficar à sombra do hype. O boxe moderno está cada vez mais se afastando de suas raízes, cedendo espaço ao entretenimento e ao espetáculo. Em vez de combates entre grandes campeões, assistimos a lutas onde o foco principal está na popularidade dos participantes e não na habilidade técnica. Isso faz com que talentos genuínos fiquem à sombra, enquanto o público perde o interesse pelo boxe profissional como esporte. Os promotores modernos poderiam usar lutas como a de Paul contra Tyson para popularizar o boxe como esporte, retornando às suas raízes, a filosofia de uma vida saudável, disciplina e respeito ao adversário. Em vez disso, vemos o esporte se transformando em um espetáculo circense com elementos de shows baratos, brigas encenadas, trocas de tapas em coletivas de imprensa e tentativas desajeitadas de criar uma tensão artificial. Cenas como essas não só desvalorizam os participantes, mas também o próprio esporte, que outrora inspirava os jovens a se tornarem mais fortes, trabalharem em si mesmos e buscarem a excelência. Tyson, que já foi um símbolo de força bruta e paixão pela vitória, hoje é usado como uma ferramenta para gerar hype e não como um exemplo a ser seguido. O boxe sempre foi caracterizado pelo drama e pela tensão baseados na habilidade e na estratégia dos lutadores. Quando pessoas cuja principal ocupação está longe do esporte sobem ao ringue, isso desvaloriza o esforço daqueles que dedicaram suas vidas aos treinos e ao aperfeiçoamento. Como resultado, a reputação do boxe sofre e ele deixa de ser levado a sério. O foco exagerado no espetáculo em detrimento da qualidade está afastando os verdadeiros fãs do boxe. Eles procuram beleza técnica, tática e espírito competitivo nas lutas, e não apenas um show para o grande público. Não deixe de assistir ao nosso vídeo sobre Muhammad Ali, um boxeador cujo legado permanecerá para sempre na história do esporte. Lutadores como ele certamente fazem falta no boxe atual. Os interesses comerciais estão cada vez mais sendo colocados acima das conquistas esportivas. Os organizadores de lutas buscam lucrar com nomes famosos e escândalos, em vez de promover jovens talentos promissores. Isso leva à degradação do esporte e à perda de respeito por parte do público. O boxe está se transformando em um negócio onde o lucro é a prioridade, deixando de lado o desenvolvimento dos atletas e a manutenção de padrões elevados. Essa abordagem afasta potenciais campeões e reduz a qualidade das lutas. A longo prazo, isso pode fazer com que o boxe perca espaço para outros esportes mais dinâmicos e justos. É necessário voltar o foco para o desenvolvimento de jovens talentos e o apoio a atletas profissionais, que podem trazer de volta ao boxe sua antiga glória e atratividade para espectadores de todas as gerações. Para o renascimento do boxe, é essencial resolver os problemas de forma abrangente e implementar estratégias eficazes. É importante desenvolver programas de apoio a jovens atletas, oferecendo acesso a treinamento de qualidade, instalações adequadas e mentores experientes. Torneios regulares, com a participação de boxeadores promissores, podem atrair o interesse do público, mostrando alto nível técnico e esportividade. Um aspecto crucial é o retorno aos valores fundamentais do boxe: honra, respeito e maestria. Isso pode ser alcançado por meio de programas educacionais, da popularização da história do boxe e de suas lendas, e de eventos voltados para a formação da juventude nos valores tradicionais do esporte. O aumento da transparência e da honestidade na organização de lutas, com combate à corrupção e às lutas combinadas, fortalecerá a confiança dos espectadores. Um controle independente dos eventos e a divulgação dos verdadeiros feitos dos atletas na mídia restaurarão o interesse do público. Em vez de criar sensacionalismo artificial, é necessário popularizar histórias de sucesso e mostrar os bastidores dos treinos dos boxeadores. Investir em infraestrutura, construir centros de treinamento modernos e popularizar o boxe por meio de programas educacionais ajudarão a devolver ao esporte seu status de modalidade prestigiada. Somente o retorno aos valores de honra, respeito e excelência pode restaurar a reputação do boxe e inspirar uma nova geração de campeões.
O mais importante é apoiar novos talentos que possam se tornar o rosto do boxe no futuro. Jovens atletas, inspirados por lendas como Muhammad Ali ou mesmo Mike Tyson, podem trazer uma nova energia e renovar o interesse pelo boxe como verdadeira arte. Investir em academias de boxe, programas educacionais e na popularização do esporte entre os jovens ajudará a formar uma nova geração de campeões. Esses esforços resultarão no surgimento de lutas verdadeiramente emocionantes e de alta qualidade que atrairão a atenção não por causa de escândalos, mas pelo alto nível de habilidade técnica. O boxe tem uma história rica e um enorme potencial de desenvolvimento. Cabe a nós decidir se ele será, no futuro, um espetáculo comercial ou um esporte de prestígio que nos orgulhamos de acompanhar. A luta entre Mike Tyson e Jake Paul, por mais controversa que seja, demonstrou claramente que o boxe ainda tem o poder de atrair atenção e reunir um novo público. Esse combate pode se tornar não apenas um episódio isolado, mas o início de uma análise séria sobre o estado atual do esporte. Em vez de nos limitarmos a espetáculos superficiais, a comunidade esportiva pode usar esse interesse para destacar novos talentos e promover a cultura do esporte. Essa luta, independentemente do que aconteça no ringue, já se tornou motivo de debates e discussões, o que significa que tem potencial para influenciar o futuro do boxe. Se essa onda for usada para iniciar um diálogo sobre a melhoria da estrutura do esporte, o apoio a jovens boxeadores e o retorno ao respeito pelo boxe como arte, ela pode desempenhar um papel importante na recuperação da grandeza do esporte. Tyson e Paul nos deram a oportunidade de olhar o boxe de uma nova perspectiva, e seria bom acreditar que isso se tornará o ponto de partida para mudanças. Por enquanto, o cenário ainda parece desanimador,